gente vai falar sobre amor, sobre virtudes. E um grande mestre falou o seguinte: o amor e o ódio são os únicos sentimentos imortais. Ou seja, é a única coisa que transcende a personalidade e passa de uma vida para outra. Só existem esses dois sentimentos, o amor e o ódio. Todos os sentimentos são acessórios. E ele prova isso através de uma série de tabelas e de montagens de emoções complexas que eu vou mostrar adiante. É uma coisa muito interessante. Eu trabalho no Tribunal de Justiça e eu sou médico. E eu não sei se vocês já notaram que os médicos usam branco e os juízes usam negro, uma toga negra. Ulisses, que está acostumado a andar nos tribunais, tanto na primeira instância como na segunda instância, já defendeu inúmeros casos na Suprema Corte, sabe disso muito bem. Os médicos usam branco e os magistrados, os juízes e desembargadores usam negro. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que o médico usa o branco? Alguém tem alguma ideia? Por favor, me ajudem. É a paz. É a higiene. O que mais? É a cura. Tudo muito bem. Mas eu vou lembrar a vocês, nem o branco, nem o negro são exatamente cores do ponto de vista da física. O branco é a reunião de todas as cores. Quando você pega a luz branca e passa no prisma, você vai ter as 7 cores do arco-íris. E o negro, qual o magistrado usa, não é também uma cor. Na verdade, é a ausência de cor. Olha que coisa interessante. O magistrado usa o negro, que é a ausência de cor, porque ele precisa julgar. Ele precisa, às vezes, até condenar. Se cair uma caspinha, um pedacinho de açúcar, ou uma farofinha em cima do negro, você nota. Olha lá, dá para notar. Por quê? Porque a ausência de cor indica no juiz, no magistrado, a necessidade da neutralidade. Ele pode ser hindu, ele pode ser brasileiro, ele pode ser russo, ele pode ser católico ou evangélico, mas na hora que ele bota a túnica negra, ele é completamente neutro. Ele tem que ver, julgar e, às vezes, condenar. Uma coisa muito difícil, do qual, confesso a vocês, não tenho nenhum pendor ou qualidade para ser isso, apesar de trabalhar no tribunal. Mas o médico não, ele usa o branco. Por quê? Porque o branco é a necessidade da paz, é também a higiene, como se falou também, a cura, é a reunião de todas as cores. Ao médico não cabe julgar, ao médico cabe consolar, aceitar tudo que venha do seu paciente, que é uma pessoa em sofrimento, não interessa de onde ela vem, se é de uma classe rica ou de uma classe pobre. Consolar sempre e curar sempre que for possível. Por isso que, baseado nisso, nós vamos falar sobre afeto e amor, porque o amor e o ódio são os únicos sentimentos imortais. Baseado nisso, as emoções, e eu lembro que vocês, emoções, vêm da palavra motion, movimento, é aquilo que movimenta a nossa alma, que movimenta nossas ações, que movimenta todo o nosso ser. O amor, o que o amor vai dar no nosso ser? O altruísmo, as virtudes e a vontade de ajudar. Já o ódio, o que faz? Traz o egoísmo, molda os vícios, e, infelizmente, nos dá a capacidade de prejudicar. A emoção, enquanto desejo, quando ela é o amor, ela promove o quê? A atração, o gosto e a inclusão. Olha que coisa interessante.
Nós estamos num mundo que todos querem ser especiais, VIPs. Já o amor, ele inclui tudo. É que nem um coração de mãe, cabe todo mundo. O amor é inclusivo. Ele faz a união. É ele que promove a atração e é ele que traz também a capacidade de prazer. Já o ódio traz o quê? O ódio traz a repulsão, traz o desgosto, a exclusão, a fragmentação, a aversão e a dor. Por isso que para o chinês, ele fala que o contrário da paz não é a guerra, é a fragmentação. É exatamente um estado em que nada pode acontecer de bom. Isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, o ódio provoca dor. E olha o que ele põe. Quando ele diz que a vida traz o amor e o ódio, ele diz que o amor é o verdadeiro eu. E o ódio é um não eu. Olha que coisa interessante. Por que ele botou isso? Porque o não eu não é o nosso verdadeiro ser. É o nosso ser inferior que às vezes está cego pelo ódio. O chinês diz que o ódio cega. Ele ficou cego de ódio. Quando a gente toma uma droga, a gente fica inconsciente. Quando a gente está com ódio, a gente fica inconsciente dos nossos laços divinos e perde o acesso ao nosso verdadeiro eu. Então, quem está agindo ali não é o verdadeiro eu, é o não eu, é a sombra. Por isso que eu diria que o eu é o nosso lado branco, e o nosso não eu é o nosso lado negro, é o nosso lado das trevas, é a ausência do verdadeiro ser, a ausência das verdadeiras emoções altruístas. Então, quando o eu está presente, que você está desperto, e Buda significa aquele que despertou, olha que coisa interessante, o amor é um estado de estar desperto para a vida. Então, o que traz o verdadeiro eu, o amor? O amor traz a consciência, traz a verdade, traz a luz, a realidade, traz o júbilo, a renúncia, a generosidade, a construção, e eu já adaptei para a psicologia, claro que depois que Freud veio, com a pulsão de vida. Já o ódio traz o quê? Que não é o nosso verdadeiro eu, quando a gente está tomado por aqueles estados, ou quando a gente está drogado por uma droga, e a gente tem aquela compulsão de querer a nossa fissura resolvida, ou quando a gente está intoxicado por emoções conflitantes ou venenosas, e tomado de um estado de não eu, que é o ódio, vem a negação, vem a inconsciência. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa quer uma droga, ela esquece que ela tem os pais, que ela ama os amigos, que ela ama a vida, ela fica tomada de um estado de inconsciência. Quando a pessoa está no trânsito e alguém fecha ele é tomado de um estado de consciência. Ele é capaz de matar uma pessoa que é tão divino quanto ele. Depois ele se arrepende. É como o cara falou, matou por amor. Ninguém mata por amor, matou por ódio, por um estado de não estar consciente do seu verdadeiro ser espiritual. O ódio traz a inconsciência, traz a mentira, traz a sombra, traz a ilusão, traz a melancolia, a mesquinharia, a avareza, a destruição e a pulsão de morte. É uma infelicidade, às vezes, vermos jovens que deveriam estar vendo a vida se vestirem totalmente de negro, pensarem na morte e estarem cortejando o suicídio. Ou seja, eles esqueceram de se aproximar da vida e estão cortejando a morte, que é o estado de não eu, é um estado de inconsciência, são as trevas. Então, o amor, ele nunca vai se espelhar da mesma forma quando a gente joga para os nossos superiores, para os iguais e para os nossos inferiores. Inferiores podem ser um subalterno, pode ser o nosso gatinho, pode ser as nossas plantas, alguém que é inferior, que precisa de nós. Os iguais a nós são os nossos amigos, nossos semelhantes, e os superiores podem ser os nossos pais, os nossos mestres,
não é? Os nossos professores, os nossos diretores, seja lá como for. Então, como é que o amor se expressa em relação aos superiores a nós? Nós mostramos reverência, nós mostramos respeito, adoração, a fidelidade e a lealdade. Em relação aos nossos iguais, nós expressamos isso através da afetividade, da boa vontade, da amizade, o arrebatamento e a tolerância. Muitas vezes isso falta na nossa vida. E com os nossos inferiores? É a amabilidade, é a ternura, é a caridade, a misericórdia, que os budistas também chamam de compaixão, mas misericórdia é uma coisa muito bonita, é tirar a miséria do coração do outro. Misericórdia. Essa é uma palavra linda. Mas, infelizmente, o nosso não eu às vezes aparece. Como é que ele aparece em relações superiores? É o medo. Será que ele vai me despedir? Será que ele vai falar mal de mim? Será que ele... né? A apreensão é o terror, é o horror. E em relação aos iguais? É a raiva, é a cólera, é a fúria e indignação. E em relação aos que são inferiores a nós? Aí, geralmente, nós somos terríveis, porque aparece o escárnio, o desdém, a arrogância e a ofensa. E as virtudes? Afinal, nós estamos aqui para falar no seminário das virtudes, né? E eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui na pedagogia das virtudes, e nós temos que falar que o amor, ele forja as virtudes. Como é que ele forja as virtudes? Como é que ele aparece em relação aos superiores? Às vezes o português não tem todas as palavras, mas eu tentei falar com as palavras que me vieram. É a reverência, é a modéstia, é a humildade, a lealdade e a submissão. Mas não é a humildade de se humilhar, é a humildade de reconhecer o valor do outro como maior, poderoso e no caminho do bem. Em relação aos iguais, é a amizade, é a polidez, é a cortesia, é a afeição e o contentamento. Como falta o contentamento hoje em dia, não é? A virtude está contente. Hoje nós estamos contentes porque nós estamos aqui na nossa família espiritual. Porque talvez essa família seja mais importante do que a família de carne, do qual a gente tem tantas dificuldades, que não nos aceitam, não nos compreendem e muitas das vezes até debocham de nós. E com os inferiores, como é que aparece o amor em termos de virtudes? É a benevolência, é a suavidade, é a generosidade, é a doçura e é a bondade. Mas às vezes o amor aparece. A gente quer desenvolver as virtudes, mas às vezes os vícios estão lá. E a gente tem que reconhecê-los para erradicá-los. Como não eu toma conta, a gente tem que saber. Em relação aos superiores, é a covardia, a timidez e a pusilanimidade. Essa palavra não é muito boa. Pusilanimidade é ficar em cima do muro. É quando o chefe pergunta, você é Flamengo? Se o senhor achar que eu devo, eu sou ficar em cima do muro. Mas vamos em frente. E com seus iguais? Aparece como irritabilidade, aparece como grosseria e a vaidade. E com os inferiores? Sempre é o mais terrível. É o orgulho, é a arrogância, é a insolência. Mas como o amor também molda as emoções, forma o caráter, alimenta as virtudes, ele também vai formar o seu comportamento. Como é que o comportamento aparece em relações superiores? É a fidelidade, é a devoção, é a homenagem, a reverência e a adoração. Seja ele Deus, Jesus, seja Krishna, seja seu professor, seja o seu pai, seja o seu avô, seja a sua mestra da escola, seja o seu psicólogo, seja o seu médico, seja o seu faxineiro que lhe dá instruções todo dia. Pode ser aquele mendigo que tem sempre uma palavra bonita e um sorriso para você. Cuidado que a gente não está falando superior só em termos de classe ou poder aquisitivo, não. E com seus iguais,
É a aprovação, é o respeito, é a conciliação, é a brincadeira e o incentivo. Olha como é importante brincar. O caminho espiritual precisa de brincadeira, precisa de incentivo. Uma vez perguntaram a um mestre, a um grande mestre japonês, um samurai foi até ele e perguntou assim: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? E aquele grande mestre japonês, sentado na frente daquele grande samurai, falou assim, doces palavras para ele. Sabe o que ele falou? Eu não vou responder nada para você, seu bastardo, idiota, orgulhoso e arrogante. Aí o samurai foi pego de susto, tirou a sua katana, que é a espada, para cortar a cabeça, né, daquele que tinha insultado ele. Na hora que ele tirou a espada, o mestre falou: olhe, isso é inferno. Aí ele paralisou, caiu em si, saiu do não eu e entrou no eu. Ele falou: caramba, eu vou matar um grande mestre, eu sou um louco, eu não posso fazer isso, ele está me ensinando. Aí botou a sua katana, a sua espada, se prostrou, reverenciou o mestre, pediu 1000 perdões. Aí o mestre botou a mão na cabeça dele e falou assim: muito bem, meu jovem, isso é o céu. Pronto. Está aí a palestra toda resumida. Isso é o céu e o inferno. O céu e o inferno estão dentro de nós. Nós estamos produzindo ele o tempo todo. O não eu produz o inferno, e o eu produz o céu. Com os inferiores, como é que aparece? A recompensa, o fato de abençoar, o perdoar, o ser bem-humorado e o sorrir. Como sorrir é importante. A gente esquece de sorrir. Às vezes não precisa falar muito, só sorrir. E o comportamento com os superiores? Como é que aparece o comportamento? É a ingratidão, é a calúnia, é a fuga, a desconfiança e a vergonha. Em relação aos iguais, conhece o focus? O foco gago é o fofoco. Ah, meu Deus, a fofoca. É terrível. Faz mal a quem fala, faz mal a quem recebe e faz mal a quem ouve delas. Ela é 3 vezes ruim. É a recriminação, é a reclamação, é a vingança e o escândalo. Escândalo vem de escandas. Estudem isso no budismo. Exatamente são aquilo que a gente carrega para outras vidas. Ou seja, é o nosso karma. E com os inferiores? É a tirania, é a intimidação, é a intolerância, o insulto e a injúria. 2 exemplos apenas, para mostrar como o amor e o ódio às vezes aparecem misturados. Existem emoções que têm amor e ódio. Vou dar um exemplo para vocês. O ciúme. Ciúme vem de zelos, vem de cio. Olha só, uma coisa bem animal. O que é o ciúme? Eu amo aquilo que eu acho que me pertence e detesto a ideia de que outro venha possuí-la. Eu amo essa pessoa, mas detesto que ela seja casada com ele, ou não seja casada comigo. Entendeu? Ou seja, eu amo uma pessoa e odeio que ela não me ame, não retribua o meu amor, ou que outro a ame no meu lugar. Ou seja, é uma rivalidade, é um triângulo amoroso. Ou seja, é a ideia de perda do objeto idealizado. Na verdade, não é amor, é um sentimento de posse. Por isso que é posse, porque não é amor puro, porque tem amor e ódio. E quando você tem amor e ódio misturado, não dá, né? Amor e ódio não dá para misturar. Inveja. Invídia, a vontade de não ver. Olha só, a cegueira. Eu não quero ver. O que eu não quero ver? Eu não quero ver porque eu amo aquilo que você conquistou e odeio que seja você a ter conseguido isso e não eu. Ou seja, você passou para o TCU. Que coisa boa, né? Que droga que não fui eu. Ou seja, eu amo aquilo que você conseguiu, mas detesto que tenha sido você e não eu. Ai, que anel lindo. Pena que ele seja seu e não meu. É inveja. Então tem amor e ódio. Eu amo aquele objeto e detesto que seja dela e que não seja meu. Olha o amor e o ódio juntos. Estão percebendo?
Então, novamente, tem o apego, tem o desejo. Isso, o amor, quando não é puro, e ele está misturado com ódio, ele fica apodrecido. E o ressentimento, para finalizar, é aquela coisa que eu fico ressentido, né? Fico lembrando, né? A lembrança de uma humilhação, de uma ferida narcísica, de uma injustiça sofrida. E aquilo me faz querer ter o desejo de vingança, de punição ou de ofensa. E que eu posso depois tentar fazer com que aquilo volte ao objeto de uma forma até hostil, né? Se eu não consigo fazer contra o outro, faço contra mim mesmo. Ou eu mato o outro ou me mato, né? Ou acaba em homicídio ou em suicídio. Muitas vezes é dessa forma que acontece. E assim, muitas vezes eu tento dissimular o rancor e faço estratégias sádicas de orientação psicopática para tentar estruturar isso. Ou seja, eu tento jogar aquilo para dentro e vou fazendo uma síndrome da panela de pressão, né? E aquilo vai esquentando até a hora que explode e faz um monte de doença. Gastrite, infarto, derrame. Porque se eu tenho a raiva e jogo contra o outro, ou não consigo expressar aquilo, aquilo joga contra mim mesmo e eu faço doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, e a emoção está por detrás de todas as doenças que a gente vê no dia a dia. E para acabar, está aí 2 hexagramas que eu trouxe, né? A terra e a paz. A paz, a terra está acima e o céu está abaixo. Normalmente, nós temos a terra embaixo e o céu em cima, né? Mas para ter a paz, não. O espírito tem que descer e se pôr abaixo da terra para cuidá-la e abençoá-la. Na verdade, o espírito tem que entrar dentro da carne. Por isso que o espírito tem que descer e fazer a terra, o ser humano, frutificar, crescer e evoluir. Aí tudo é possível. Harmonia, prosperidade, sinceridade, tolerância com todos que nos rodeiam, e essa atitude só pode trazer benefício para todos. Porque a tendência do céu é subir, e a tendência da terra é descer. Olha o encontro, é o casamento perfeito. Mas só quando o espírito sabe que tem que entrar dentro da matéria. E o contrário, o que é da paz? É aquilo que eu falei, a estagnação. O céu está acima, a terra está abaixo. A tendência do céu é subir, a tendência da terra é descer. Não há um encontro, só há separação. O que vai acontecer aí? Nada. Aproveitar a força das passividades, as possibilidades da espera. Porque nada se pode fazer nesse momento, se não escolher a via de retirada. Mas uma retirada que deve ser empregada no amadurecimento paciente e tranquilo. É quando tem aquele briga de marido e mulher. Você nunca me escuta, você sempre fala. Não adianta, não tem diálogo. Tem que esperar. Espera passar aquele momento. Pode ser uma TPM, pode ser um momento. Não adianta. Há um momento certo. No momento da estagnação, nada é possível. Mas como nós estamos num momento de paz, em que tudo é possível, eu agradeço esse momento estar com vocês e a paciência que vocês tiveram de me escutar. Meu muito obrigado.